Quer dizer, a gente tem que pagar por imóveis funcionais a esses ministros? A gente tem que pagar por obras tão caras, Pois é. Thales? Como é que você analisa essa informação que a Carol nos traz hoje? Você está certíssima, Fabiola. Olha, esse negócio de imóvel funcional em Brasília é um negócio que já devia ter acabado há muito tempo. Quando a capital foi construída, aí realmente havia uma certa dificuldade de trazer funcionários de outros estados para Brasília e houve, então, essa coisa do imóvel funcional. O Collor já começou a vender, prometeu vender vários. Havia a Península dos Ministros, as casas dos ministros ali, vendeu várias lá. Mas ainda tem vários órgãos, vários que estão com imóveis funcionais. E esses imóveis funcionais têm que acabar. O salário desses ministros dá para pagar aluguel de imóvel tranquilamente. Não precisa ser essas mansões monumentais. Até os apartamentos de deputados, não há necessidade disso tudo. Se você for ver, na Suécia, por exemplo, os deputados moram em apartamentos de 18 a 40 metros quadrados. Não precisa um deputado que vem para cá, o imóvel dele é para passar deveria ser do tamanho de um quarto de hotel, mais uma sala, um imóvel, uma saleta para trabalhar, o escritório, etc., mas não um imóvel de 250, 300 metros quadrados, como são esses imóveis dos deputados. A última reforma que a Câmara fez nos apartamentos funcionais dos deputados, cada apartamento custou cerca de 700 mil. Não dá mais para o Tesouro ficar sustentando isso. E o salário dessa gente paga tranquilamente o aluguel. Tranquilamente. Essa que é a questão de fundo que está por trás disso, que essa bela matéria da Carol mostrou. Você gastar poder público gastar 900 mil numa reforma de imóvel, porque o imóvel é do poder público, então não tem jeito, não dá para o Benedito, que vai morar lá, pagar a reforma. O que não pode haver são esses imóveis funcionais, tem que acabar com isso. O cara quer aceitar o emprego de ministro do Superior Tribunal de Justiça com esse salário mínimo de mais de 50 mil que eles acabam ganhando, aceita e paga o aluguel. Acabou. Tchau e benção. E você, Josias, como que a gente pode se livrar disso, hein? Ou não, faz parte? Não, não faz parte, né, Fabiola? No mundo dos brasileiros convencionais, quem mora sob um teto alugado é obrigado a devolver o imóvel em perfeitas condições quando desocupa. Agora, nesse universo das autoridades, onde o abrigo é gratuito, o contribuinte financia a moradia e tem que pagar pelos reparos decorrentes do descaso ou da deterioração natural das casas, dos apartamentos. Esse caso do Superior Tribunal de Justiça, que destinou 950 mil reais, quase R$ 1 milhão, para reformar a residência que foi ocupada pelo então ministro Félix Fischer, que pode ser herdada pelo colega Benedito Gonçalves. Esse caso é um escárnio. Mas o mais grave é que essa degradação não é isolada. No final do ano passado, há 3 dias do Natal, a Câmara dos Deputados divulgou um edital de licitação para reformar apartamentos funcionais usados por deputados. Essas obras foram orçadas em notáveis 100 milhões de reais. Isso acabou de ser divulgado agora, no final do ano passado, às vésperas do Natal. No governo Bolsonaro, o Palácio do Planalto baixou uma portaria que autorizou ministros de Estado a ocuparem imóveis funcionais da Presidência da República, mesmo se fossem proprietários de imóveis em Brasília. Quer dizer, o sujeito podia alugar o seu imóvel e usufruir do sacrifício de residir numa propriedade custeada pelos brasileiros em dia com as suas obrigações com a Receita Federal. Quando era deputado federal, o Bolsonaro recebia, além do salário, um auxílio moradia de mais de R$ 4.000 por mês, mesmo dispondo de imóvel em Brasília. Na campanha de 2018, ele foi convidado a se explicar e disse que usava o imóvel para comer gente. Veja o nível, né? Então, esse escárnio, Fabiola, ele está presente nos três poderes, judiciário, executivo e legislativo. Isto não é concebível.
é preciso dar um basta nisso. Se os três poderes consideram adequado manter imóveis funcionais, o que é questionável, mas vá lá, se acham razoável que isso continue acontecendo, os ocupantes precisam pagar pelo menos pelos estragos que eles fazem nos imóveis, pela deterioração que o imóvel sofre no período em que as autoridades ocupam esses imóveis. Então, é preciso que, pelo menos, a lei do inquilinato seja aplicada também a esses imóveis funcionais, que são ocupados de forma gratuita, para os ocupantes, evidente, para as autoridades. Nada sai de graça para o contribuinte, Fabiola, que paga toda essa farra. É um levantamento, o Carol, de quantos imóveis funcionais existe no STJ e também no STF, e os ministros todos moram nesses imóveis funcionais? Não sei se você tem essa informação ou não. Olha, a gente não sabe quantos são os imóveis, mas alguns moram em imóveis próprios, outros moram em imóveis funcionais e outros recebem um benefício que eu considero particularmente uma excrescência, que é o tal do auxílio moradia, porque você recebe um dinheiro para morar e não precisa pagar, não precisa mostrar um recibo de que você pagou pelo aluguel. Então, se você paga um aluguel menor do que aquele benefício, ainda assim você está recebendo aquele benefício. Ou se você está morando de favor na casa de alguém, ainda assim você recebe o benefício. Então, assim, vamos supor que a gente venda no Brasil todos os imóveis funcionais, ainda assim vai ter esse benefício, que é o que os meninos estavam falando, o Josias e o Thales. Se você recebe um salário que é o teto do funcionalismo público, que hoje está por volta de 40 mil, mais todos os benefícios que você recebe, por que você não pode pagar seu próprio aluguel? Isso realmente não faz o menor sentido, a conta não fecha. A gente não precisa pagar como contribuinte, além de pagar o salário dessas autoridades, pagar também pelo aluguel delas, né? Esse caso do Tem auxílio moradia já foi detectado, foram detectados alguns casos de deputados, por exemplo, que recebiam auxílio moradia, pegavam o dinheiro e compravam um imóvel, pagavam a mensalidade da compra de um imóvel. Pronto, você fica aqui 4 anos, às vezes senador fica 8 anos recebendo auxílio moradia, e esses ministros, então, que ficam mais do que isso, até o Uma resto da vida, vida. né? É. É. Até os Então, 75 anos de idade. pega o dinheiro e passa a pagar a mensalidade da compra parcelada de um imóvel. Dizia-se que os donos de empreiteiras, que eram deputados, faziam esses acordos com os deputados, com os parlamentares, amigos dele. Olha, eu divido aqui, parcelo, e você usa o auxílio moradia. É uma loucura. Essa Recentemente até pergunta que teve. você fez, Ah, Fabiola, ah. essa pergunta que você fez é crucial. Quantos são os imóveis funcionais? Ninguém sabe isso, porque na gestão do Fernando Collor, vários imóveis funcionais foram vendidos a preços muito camaradas. Muitos funcionários públicos compraram imóveis funcionais em Brasília a preços muito camaradas. E ainda assim, alguns imóveis funcionais foram mantidos. Também ministros do Supremo adquiriram imóveis. O Supremo tinha aqui um bloco de apartamentos de dimensões invejáveis. E uma vez eu fui visitar um ministro para fazer uma entrevista e era impressionante. Você chegava na porta da sala e tinha dificuldade para enxergar o fundo da sala, porque era realmente um imóvel de dimensões amazônicas. Vários foram vendidos, mas ainda hoje há ministros que ocupam imóveis funcionais, ministros do Supremo. Alguns outros moram em residências próprias aqui no Lago Sul. Então é uma confusão generalizada. É preciso colocar ordem nessa balbúrdia. E a ordem talvez seja essa, Fabiola, chegar à conclusão de que não é necessário manter apartamentos funcionais, cada um que receba o seu salário e que pague pela sua moradia. No caso dos juízes federais, há casos escabrosos que já foram divulgados, inclusive. O juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, recebia auxílio moradia para pagar, em tese, um aluguel, e a sua mulher, que morava com ele, recebia também. Então, eles recebiam em duplicidade. É uma esbórnia essa coisa no Brasil, Fabíola. É preciso que alguém coloque ordem nos três poderes,
Estamos falando dos três poderes, judiciário, legislativo e executivo. A confusão se dá em toda parte. E quem paga essa conta é o contribuinte brasileiro. Recentemente teve um Mesmo levantamento vendendo, feito, falando sobre esse número, só rapidinho, Thales, eu estava até perguntando para a Carol em relação aos números dos imóveis funcionais do judiciário, do governo federal, recentemente, que até você falou também, né, Josias, o Metrópolis fez um levantamento e eles falaram que são 1.345 imóveis funcionais e a informação importante é que 21% deles estão desocupados. Tem quase 300 imóveis que estão desocupados. Imóveis esses do governo federal para servidores. Porque é uma escolha, inclusive, do servidor isso, né? Por exemplo, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelas informações que eu tenho, ele mora num hotel. Foi uma escolha dele, né? Ele mora num hotel. Eu acho que ele deve receber o auxílio moradia e optou em ficar num quarto de hotel, que deve ser bem caro, inclusive, para morar num hotel, né? E aí é a escolha, né, do cliente, na verdade, no caso. É isso, Thales? Fabíola, mesmo vendendo barato, é um bom negócio para o governo. Porque o que ocorre? Você está vendo aí, 20% dos imóveis sem ninguém morar. O que vai ocorrer com esses imóveis? Vão ser reformados. Com esse tipo de reforma, vão ser reformados. Cedo ou tarde, eles vão estar gastos e vão ser reformados. O caso dos imóveis funcionais ainda tem outra coisa. Mesmo o cara morando lá, se tiver problemas, defeitos, etc., o conserto é feito pelo governo. É o Tesouro que paga o conserto desses imóveis, mesmo as pessoas morando. Então, é um bom negócio se desfazer deles, mesmo não vendendo a preços de mercado, mesmo que saia mais barato, porque você se livra de um gasto periódico com esses imóveis.